Bom dia para você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus nessa manhã. Estamos aqui para mais um devocional, nesta manhã abençoada, e eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, eu do lado daqui, o Pablo nos bastidores ali, e juntos aqui para levar para você uma palavra de entendimento, uma palavra de Deus, de orientação. E nessa manhã eu quero falar com você sobre a síndrome de Caim. Isso me pegou, sabe, de ontem para cá. Aí à noite eu sentei para meditar nisso, né? Quando Deus chama Caim para uma conversa. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Deus pergunta para Caim: por que estás irado? E por que descaiu o seu semblante? É um assunto muito poderoso, sabe? E hoje eu quero tratar sobre esse assunto, Pablo. Acho que a gente nunca falou sobre isso aqui, Pablo. Sobre o perigo da inveja, né? Inveja é uma coisa tão diabólica, tão destrutiva, tão maligna. É terrível, né? Tratar a inveja, comparação, orgulho, um coração adoentado. E muitas pessoas estão consumidas por esses sentimentos, né? O que é, pastor Emerson, a síndrome de Caim? A síndrome de Caim é quando alguém permite que a inveja, a comparação, o orgulho contamine o seu coração, sabe? Isso leva à destruição, destrói relacionamento, a família, destrói até o futuro, até o próprio futuro é destruído. Deixa eu te falar, Caim, ele começou assim, foi assim que aconteceu. A síndrome de Caim começa na comparação, Gênesis no capítulo 4, versículo 3, Caim começou a olhar mais para Abel do que para Deus. Amém? Quando olhamos para as pessoas, ao invés de olhar para Deus, começa a nascer em nós uma comparação. E o que a comparação ela gera? A comparação ela gera inveja, sentimento de injustiça, rejeição. Amém? Então, o problema de Caim não era Abel. O problema de Caim era o seu próprio coração. Então, nessa manhã eu queria que você protegesse o seu coração e não tirasse os olhos de Deus. Porque às vezes a gente começa a olhar mais para as pessoas do que para Deus. Quem vive se comparando sempre achará que Deus está sendo injusto com ele. Amém? Quando a gente fica comparando com as pessoas, a gente sempre vai achar que Deus está sendo injusto. Amém? Então, a síndrome de Caim, ela gera um coração irado, um coração estressado. Gênesis capítulo 4, versículo 5, quando Abel faz a sua oferta e Deus recebe a oferta de Abel, e quando Deus não recebe a oferta de Caim, diz assim, Caim se irou fortemente. Quando o coração não é tratado, ele se torna um terreno para sentimentos destrutivos. A inveja, ela é muito perigosa, pessoal. Por quê? Porque ela não suporta ver o outro prosperar. Ela não suporta ver o outro feliz. A inveja, ela transforma a admiração em rivalidade e cria comparação aonde deveria existir comunhão. Entende? Então, muitas guerras espirituais nascem de um coração ferido e que não foi tratado. Um coração que não foi liberto, um coração que não foi transformado. Muitas guerras espirituais. Então, quem não vence a inveja dentro de si mesmo, acaba lutando contra quem Deus está usando. Isso aconteceu, por exemplo, com o rei Saul. O rei Saul perseguiu Davi por inveja. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a síndrome de Caim, além de nos levar a destruir nosso relacionamento, fazer de quem é nosso aliado, nosso inimigo, a síndrome de Caim, ela endurece o nosso coração e rejeita a correção.
O próprio Deus, né? O próprio Deus tentou corrigir Caim. O próprio Deus, ele disse, Caim, por que você está desse jeito? O pecado jaz à porta, Caim, mas cabe a ti dominá-lo. Amém? Deus tentou orientar Caim antes da tragédia. Deus diz, Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, ainda dá tempo de mudar, Caim. Mas Caim ignorou a voz de Deus. Quando a pessoa está tomada pelo espírito de Caim, ela não ouve a palavra de Deus. Ela não ouve o conselho de Deus. Ela não ouve a orientação de Deus. Muitas quedas acontecem, espirituais, familiares, acontecem, porque as pessoas não aceitam a disciplina, não aceitam a correção, não aceitam a palavra. Quem não aceita ser corrigido por Deus, sempre será dominado pelo pecado. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado para que a síndrome de Caim não venha nos governar. Por quê? Porque quando a síndrome de Caim nos pega, ela tem o poder de transformar irmãos em inimigos. Caim, ele matou o próprio irmão. O próprio irmão. A inveja, ela tem o poder de destruir amizades, de dividir família, de gerar competição no lugar de amor. Então a inveja, ela é tão perigosa que ela transforma o sucesso do outro em uma dor pessoal sua. Amém? Então, precisa tomar cuidado. Quando a inveja entra no coração, até quem te ama vira ameaça. Isso é muito sério. E eu estou aqui nessa manhã, refletindo com você sobre isso, minha irmã, meu irmão. Não permita que a inveja governe o seu coração. A síndrome de Caim faz a pessoa perder o seu destino, perder o seu futuro, perder a sua bênção. Amém? Caim, ele teve o seu destino destruído. Né? Ele perdeu o seu destino, ele se tornou um vagabundo, um amaldiçoado. Né? Quando você lê Gênesis 4:12, Caim perdeu a paz. Amém? Ele perdeu a sua terra, ele perdeu o seu propósito, ele se tornou um fugitivo na vida. Amém? Tudo começou com o coração não tratado. As pessoas que carregam inveja, ela perde. O invejoso nunca ganha. O invejoso, ele só se prejudica. Toma muito cuidado, um coração contaminado pode destruir um destino que Deus tinha preparado para você. Então toma muito cuidado. Nessa manhã eu venho aqui dizer para você, toma cuidado, guarda o teu coração, blinda o teu coração. Na palavra de Deus, na oração, busque a Deus. Amém. Pastor, existe algum sinal da síndrome de Caim? Eu vou te dar 3 ou 4. Primeiro sinal de que a gente está contaminado com a síndrome de Caim. Nós não nos alegramos com a vitória do outro. Quando você vê a vitória do outro e critica e o seu coração fecha, é sinal que a síndrome de Caim está agindo. Segundo, vive comparando a sua vida com a vida dos outros. Ah, mas porque fulano é melhor do que eu. Ah, porque o serviço dele é melhor do que o meu. O carro dele é melhor do que o meu. Para. Isso é síndrome de Caim. Terceiro, sempre vai achar que está sendo injustiçado. Sempre vai achar. Outra coisa, não aceita ser corrigido. Não aceita ser disciplinado. Não aceita. Tem uma outra também, que revela a ação da síndrome de Caim. Quando você sente prazer quando o outro fracassa. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Como ser curado da síndrome de Caim? Primeiro, trate o seu coração diante de Deus. Segundo, celebre a vitória dos outros. Terceiro, entenda que Deus tem um tempo para cada pessoa e o seu tempo, minha irmã, meu irmão, vai chegar. Quarto, pare de ficar se comparando com quem quer que seja. 5,
Aprenda a se alegrar com quem Deus está usando, com quem Deus está levantando. É o que Paulo escreve em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram. Amém? Então, eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você, a síndrome de Caim faz você lutar contra Deus levantou, em vez de você se tornar quem Deus chamou. Amém? Pegue essa visão. A síndrome de Caim. Quem carrega a síndrome de Caim não suporta ver Deus abençoando o outro lado. Não suporta. Amém? Então Caim, ele não perdeu para Abel. Caim, ele perdeu, sabe para quem? Para o seu próprio coração, que ele recusou a tratar. Amém? Então, tem gente que não está sendo atacada pelo diabo. Está sendo atacada pela inveja de quem está do lado. Então toma muito cuidado. Nós vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus nessa manhã, eu coloco diante de Ti a nossa vida, em especial o nosso coração. Senhor, livra-nos de toda inveja. Livra-nos, ó Deus, de toda comparação, de todo orgulho. Arranca, Senhor, de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, que nós nunca venhamos olhar para a vida do nosso irmão com inveja, mas com alegria. Purifica, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos viver, Senhor, o destino que o Senhor preparou para nós. Guarda nosso coração, nossos olhos, nossos passos. Guarda, Senhor, de todo sentimento de inveja, porque sabemos que é destrutivo, que é maligno, que não agrada o Senhor. Guarda, Senhor. Liberta quem está dominado pelo espírito de Caim. Ó Deus, e dá vitória ao Teu povo nessa manhã. Eu abençoo cada pessoa dessa live. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada companheiro e amigo. No nome santo do Senhor Jesus. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso seja com cada um de vocês nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.